Aqui está a versão reescrita em português brasileiro, simples, natural e envolvente, sem marcações de tempo. Existe um tipo de atração que uma mulher quase nunca admite em voz alta, nem para as amigas, nem para o parceiro e às vezes nem para ela mesma. É aquele tipo de atração que surge antes mesmo da razão entrar em cena. Ela sente algo, mas não consegue explicar exatamente o motivo. E se você não prestar atenção, provavelmente vai ignorar os sinais ou interpretar tudo da forma errada. A verdade é que esse tipo de interesse raramente aparece, como nos filmes. Ele costuma surgir em pequenos detalhes, olhares rápidos, mudanças sutis de comportamento, momentos em que ela baixa a guarda sem perceber e deixa escapar algo que não pretendia mostrar. Este vídeo não existe para incentivar ninguém a correr atrás de alguém comprometido. O objetivo é entender melhor o comportamento humano e a forma como a atração funciona na vida real. Muitas vezes as pessoas escondem seus sentimentos atrás da lógica, das responsabilidades e das expectativas sociais. Afinal, a atração nem sempre segue regras. Ela pode aparecer quando ninguém espera. Uma mulher pode estar feliz em um relacionamento e ainda sentir curiosidade sobre outra pessoa. Pode ser leal ao parceiro e, mesmo assim, perceber uma conexão inesperada com alguém. Isso não significa que ela vá agir sobre isso. Significa apenas que ela é humana. O problema é que muitos homens esperam sinais óbvios, acham que ela vai confessar tudo, flertar claramente ou deixar suas intenções totalmente expostas, mas na maioria das vezes não funciona assim. Quando uma atração parece proibida ou complicada, a tendência é esconder. Ela protege a própria imagem, protege o relacionamento e tenta esconder sentimentos que nem ela mesma entende completamente. Mas existe um detalhe interessante. O corpo costuma reagir antes da mente encontrar explicações. A energia muda, a atenção se direciona naturalmente para aquela pessoa. O comportamento se torna diferente e pequenos sinais começam a aparecer. Talvez ela prolongue uma conversa mais do que o necessário. Talvez, mesmo estando acompanhada, seus olhos procurem você várias vezes. Talvez faça perguntas aparentemente simples, mas que revelam interesse em conhecer você melhor. Talvez fique um pouco nervosa quando você está por perto, não porque tenha medo de você, mas porque está tentando controlar aquilo que sente. O importante é entender que a atração não é sempre uma escolha consciente. Muitas vezes é apenas uma reação natural. Por isso, este vídeo não é sobre julgar ninguém, é sobre aprender a observar as pessoas com mais clareza e entender sinais que costumam passar despercebidos. Quando você aprende a interpretar comportamentos de forma equilibrada, deixa de confundir simpatia com interesse. É interesse com simples educação. E essa compreensão traz algo valioso: tranquilidade, maturidade emocional e uma visão mais realista dos relacionamentos. Hoje você vai conhecer 10 sinais discretos que podem indicar que uma mulher sente uma atração que prefere não admitir. Alguns sinais são emocionais, outros são comportamentais e alguns são tão sutis que a maioria dos homens nunca percebe. E quando você aprende a identificá-los, começa a enxergar as interações humanas de uma forma completamente diferente. Antes de continuar, lembre-se de uma coisa: crescimento verdadeiro não acontece apenas assistindo vídeos. Ele acontece quando você aplica o que aprende e desenvolve mais autocontrole, confiança e inteligência emocional. Agora vamos ao primeiro sinal: o deslize emocional. Toda mulher em um relacionamento possui uma espécie de proteção emocional. É uma barreira silenciosa que ajuda a preservar seus vínculos, sua lealdade e a imagem que deseja transmitir. Mas quando existe uma atração escondida, às vezes essa proteção apresenta pequenas falhas, não através de grandes declarações ou atitudes dramáticas, mas em momentos breves, quando a emoção fala mais alto que a razão, ela pode revelar algo pessoal demais, pode demonstrar interesse sem perceber ou deixar escapar uma reação que não estava planejando mostrar. Esse tipo de deslize emocional costuma ser um dos sinais mais fortes de que existe algo acontecendo internamente, porque a atração quase sempre aparece nos momentos em que o controle falha.
e não nos momentos em que tudo está perfeitamente calculado. Signal 1. O deslize emocional. Você percebe esse sinal quando ela faz uma pergunta pessoal de forma quase automática, como se a curiosidade tivesse falado mais alto que a razão. Ela pode perguntar sobre seus planos, seu dia, seus objetivos ou algo da sua vida pessoal. Não porque a informação seja importante, mas porque ela demonstra um interesse que vai além da simples educação. A diferença está na forma como ela pergunta. Existe mais atenção, mais calor na voz e uma vontade genuína de saber a resposta. E muitas vezes ela percebe isso logo depois de falar. Nesse momento, pode mudar a postura, tentar parecer mais séria ou voltar a agir de forma mais reservada. Quando uma mulher sente uma conexão especial com alguém, as emoções costumam agir antes da lógica. Ela ri das suas piadas com mais facilidade. Seu rosto se ilumina quando você aparece. As reações parecem naturais e espontâneas, sem esforço, porque interesse verdadeiro não pode ser completamente fingido. Uma pessoa pode tentar parecer distante, ocupada ou indiferente, mas as emoções costumam aparecer nos pequenos detalhes. Pode ser um olhar mais suave, um sorriso que surge sem ela perceber, ou aquela expressão sincera que dura apenas alguns segundos antes de ela recuperar o controle. Esse sinal também aparece nas conversas. Ela inicia assuntos que não precisava iniciar, faz perguntas adicionais apenas para manter o diálogo vivo, demonstra interesse em continuar a interação mesmo quando o assunto já poderia ter terminado. Outro detalhe importante é a memória. Ela lembra de coisas que você comentou dias ou até semanas atrás. Detalhes pequenos que você mesmo já esqueceu. Quando alguém guarda essas informações, geralmente é porque aquela pessoa ocupa um espaço especial na sua atenção. O que uma pessoa lembra costuma revelar muito mais do que aquilo que ela diz. Outro comportamento interessante acontece quando ela acompanha suas emoções sem perceber. Se você fala sobre algo importante, ela reage com empatia imediata. Se você demonstra entusiasmo por algum assunto, ela entra naturalmente na mesma energia. Essas pequenas sincronias emocionais não acontecem apenas por educação, elas mostram conexão, interesse e identificação. E existe uma verdade importante aqui. A atração raramente começa com flertes óbvios. Na maioria das vezes, ela começa com atenção emocional. Começa quando alguém reage à sua presença de forma mais intensa, mais calorosa e mais envolvida do que pretendia. Mesmo que ela tente esconder, existe uma parte dela que já reconheceu essa conexão. Ela pode negar para si mesma, pode tentar manter distância, pode agir normalmente, mas suas emoções continuam revelando aquilo que suas palavras tentam esconder. Por isso, o deslize emocional é um dos sinais mais fortes de interesse. É como uma pequena confissão involuntária que acontece antes que ela tenha tempo de pensar. Sinal 2. A mudança de atenção. Um dos sinais mais reveladores de interesse é quando a atenção dela começa a se voltar para você de forma constante. Mesmo tentando parecer neutra ou indiferente, a atenção revela aquilo que realmente importa para uma pessoa. Afinal, onde existe interesse, existe foco. E quando alguém começa a ocupar espaço na mente de outra pessoa, isso quase sempre aparece na forma como ela observa, escuta e acompanha tudo o que essa pessoa faz. Continua. Aqui está a continuação reescrita em português brasileiro. Simples e natural. Sinal 2. A mudança de atenção. Um dos sinais mais reveladores de interesse é quando a atenção dela começa a se voltar para você de forma constante. Mesmo que tente parecer indiferente, a atenção costuma revelar aquilo que realmente importa para uma pessoa. Você percebe isso na forma como ela nota a sua presença, não de maneira exagerada ou óbvia, mas através de pequenos detalhes. Ela percebe quando você entra em um ambiente, presta atenção quando você fala e muitas vezes olha para você sem nem perceber que está fazendo isso. O mais interessante não é o olhar em si, é a rapidez com que ela desvia os olhos quando percebe que foi notada, como se tivesse sido pega fazendo algo que preferia esconder. Às vezes, ela está conversando com outras pessoas, mas sua atenção muda quando você aparece.
sua expressão se transforma, seu tom de voz fica mais leve, seu comportamento muda de forma sutil. Tudo isso acontece porque o cérebro naturalmente presta mais atenção naquilo que considera importante. Por isso, ela começa a notar detalhes sobre você. Percebe quando você muda o cabelo, quando usa uma roupa diferente, quando está mais animado ou mais quieto do que o normal. São detalhes que a maioria das pessoas não percebe, mas quando existe interesse, a atenção se torna mais aguçada. Ela observa sem intenção consciente, simplesmente acontece. E talvez o sinal mais forte seja este. Ela continua prestando atenção em você mesmo quando tenta agir como se não se importasse. Seus olhos revelam, suas reações revelam, até mesmo seus momentos de silêncio revelam, porque a atenção raramente mente. Ela mostra onde existe curiosidade, interesse e conexão. E quando a presença de alguém consegue interromper seus pensamentos por alguns segundos, isso costuma dizer muito mais do que qualquer palavra. Sinal 3. A mudança na energia. Outro sinal importante aparece quando o corpo começa a reagir antes mesmo da mente processar o que está acontecendo. As pessoas conseguem esconder emoções através das palavras, mas esconder completamente as reações do corpo é muito mais difícil. Não estamos falando de gestos exagerados, estamos falando de pequenas mudanças, uma leve tensão, uma expressão rápida, um comportamento diferente do habitual. Quando existe uma conexão emocional, a pessoa costuma ficar mais atenta, mais presente, mais consciente da situação. Você pode perceber isso na forma como ela reage à sua presença. Talvez fique um pouco mais agitada, talvez demonstre mais energia, ou talvez pareça ligeiramente nervosa sem motivo aparente. Algumas mulheres começam a mexer nas mãos, ajustam o cabelo, mudam a postura várias vezes, tocam o pescoço ou o rosto enquanto conversam. São comportamentos naturais que muitas vezes acontecem sem que ela perceba. Em alguns casos, ela se aproxima mais durante a conversa. Em outros, faz exatamente o contrário, fica mais reservada, evita contato visual ou parece mais séria do que normalmente seria. Isso nem sempre significa falta de interesse. Às vezes acontece porque ela está tentando controlar as próprias emoções e evitar demonstrar algo que prefere esconder. Você também pode notar momentos em que ela parece mais tímida do que o habitual, ou mais silenciosa, principalmente se costuma ser uma pessoa comunicativa. Muitas vezes isso acontece porque ela está pensando demais em como agir, tentando parecer natural enquanto lida com emoções que não esperava sentir. Existe também a reação oposta. Algumas pessoas ficam mais falantes, mais animadas e mais simpáticas quando estão nervosas. Elas usam o excesso de entusiasmo para esconder o desconforto emocional. Parece confiança, mas na verdade é apenas uma forma de lidar com a tensão do momento. Outro detalhe interessante aparece quando ela percebe sua aproximação. Ela ajeita a roupa, corrige a postura, arruma o cabelo. São atitudes simples e inconscientes que acontecem quando queremos causar uma boa impressão. O mais importante é entender que nenhum sinal isolado prova nada. Mas quando vários desses comportamentos aparecem juntos de forma repetida, eles podem indicar que existe uma atenção e um interesse maiores do que ela demonstra verbalmente. Aqui está a continuação reescrita em português brasileiro, simples, natural e envolvente. Sinal 4. A reação de ciúme discreta. O ciúme é uma das emoções mais reveladoras porque mostra aquilo que a pessoa realmente valoriza. Quando alguém não sente nenhum interesse especial por você, dificilmente se importa com quem você conversa, quem chama sua atenção ou quem está ao seu lado. Mas quando existe um envolvimento emocional maior, algumas reações começam a aparecer, nem sempre de forma óbvia. Na maioria das vezes surgem em pequenos detalhes. Você pode perceber uma mudança na expressão dela quando outra mulher demonstra interesse por você. Talvez fique mais séria por alguns segundos. Talvez observe a situação com mais atenção ou demonstre uma curiosidade repentina sobre quem aquela pessoa é. Ela pode até fazer perguntas simples como: quem é ela? Vocês se conhecem há muito tempo ou vocês são próximos? As perguntas parecem inocentes, mas mostram que ela está prestando atenção.
Em alguns casos, ela pode ficar um pouco mais distante, em outros acontece o contrário. Ela se torna mais simpática, mais participativa e procura interagir mais com você, não porque esteja competindo conscientemente, mas porque quer manter a conexão e continuar sendo notada. Outro detalhe interessante é que algumas pessoas passam a prestar mais atenção em você depois de vê-lo interagindo com outra pessoa. Elas escutam com mais interesse, observam mais detalhes e demonstram uma atenção que antes não era tão evidente. Isso acontece porque o interesse emocional costuma aumentar a percepção sobre aquilo que consideramos importante. O mais importante é lembrar que nenhum desses sinais sozinho confirma sentimentos, mas quando vários aparecem juntos e de forma repetida, podem indicar que existe um envolvimento emocional maior do que a pessoa demonstra. Sinal 5: a vulnerabilidade seletiva. Outro sinal muito interessante acontece quando ela começa a compartilhar partes mais pessoais da vida dela. Nem sempre são grandes segredos ou conversas profundas. Muitas vezes começa com coisas simples. Ela conta como realmente foi seu dia. Compartilha preocupações, fala sobre desafios pessoais, lembra de histórias antigas ou experiências importantes para ela. A diferença está no fato de que ela não compartilha essas informações com qualquer pessoa. Quando alguém se sente confortável para mostrar um lado mais pessoal, geralmente existe confiança e conexão emocional. Você também pode perceber uma mudança no tom de voz. A conversa fica mais sincera, mais aberta, mais natural. Ela parece menos preocupada em causar uma impressão e mais interessada em ser compreendida. Além disso, começa a dividir pensamentos, opiniões e sentimentos que normalmente mantém reservados, não porque você pediu, mas porque conversar com você parece fácil. Quando uma pessoa oferece esse tipo de acesso emocional espontaneamente, isso costuma indicar que ela valoriza a conexão criada entre vocês. Afinal, confiança não surge da noite para o dia. Ela é construída quando alguém sente que está sendo ouvido, compreendido e respeitado. Por isso, a vulnerabilidade seletiva costuma ser um dos sinais mais fortes de proximidade emocional, porque as pessoas raramente mostram seu lado mais verdadeiro para quem não ocupa um lugar especial em suas vidas. Aqui está a continuação reescrita em português brasileiro, simples, natural e envolvente. Continuação do sinal 5: a vulnerabilidade seletiva. Quando ela conversa com você, existe algo diferente. A voz fica mais suave, as palavras saem com mais calma, as barreiras emocionais parecem diminuir. Sem perceber, ela começa a compartilhar mais do que pretendia. Uma mulher que não sente uma conexão especial normalmente mantém as conversas em um nível superficial. Ela é educada, simpática e cordial, mas não abre partes importantes da própria vida. Já quando existe uma conexão emocional mais forte, ela começa a falar sobre assuntos pessoais, pode mencionar experiências do passado, histórias da infância, sonhos que ainda deseja realizar, inseguranças que raramente compartilha ou situações que marcaram sua vida. Esses assuntos costumam ser reservados para pessoas em quem ela realmente confia. Outro detalhe interessante é a mudança de comportamento. Em alguns momentos ela parece distante, em outros se abre completamente. Isso não significa falta de interesse. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Ela está tentando equilibrar aquilo que sente com aquilo que acredita ser o correto. Uma parte dela quer manter os limites, outra parte deseja continuar aquela conexão. E toda vez que escolhe compartilhar algo pessoal, ela demonstra confiança e proximidade emocional. Também existem momentos mais sutis. Ela pede sua opinião sobre algo importante, quer saber o que você pensa, pergunta se fez algo que o incomodou ou demonstra preocupação com a forma como você a enxerga. Esses pequenos comportamentos mostram que sua opinião tem valor para ela. E quando a opinião de alguém começa a importar emocionalmente, normalmente existe uma conexão mais profunda sendo construída. No fundo, o que ela procura é compreensão. Ela quer ser ouvida, quer sentir que alguém realmente entende quem ela é. Por isso,
A vulnerabilidade seletiva é um dos sinais mais fortes de proximidade emocional, porque abrir o próprio mundo para alguém nunca é algo casual. Conclusão: a atração é um dos aspectos mais complexos do comportamento humano. Muitas vezes ela surge em situações inesperadas e nem sempre segue a lógica que gostaríamos. Uma pessoa pode estar feliz em um relacionamento e ainda sentir curiosidade, admiração ou conexão com outra pessoa. Isso não significa necessariamente que ela pretende agir sobre esses sentimentos. Significa apenas que emoções humanas são mais complexas do que parecem. Os sinais que vimos ao longo deste vídeo não são fórmulas mágicas nem garantias absolutas. São apenas comportamentos que podem indicar interesse, conexão emocional ou atenção especial. Por isso é importante não tirar conclusões precipitadas. Muitas pessoas confundem simpatia com atração. Outras confundem atração com intenção, e essas duas coisas não são a mesma coisa. O mais importante é manter clareza emocional, observar os comportamentos sem criar expectativas exageradas, entender que sentir algo por alguém não significa que essa pessoa esteja disponível para viver essa conexão. E talvez a maior lição seja esta: quando existe uma conexão realmente saudável e recíproca, ela não depende de sinais escondidos, não depende de dúvidas constantes, não depende de tentativas de interpretar cada olhar ou cada gesto. A pessoa certa demonstra interesse de forma clara. Ela não faz você viver tentando adivinhar o que sente. Ela escolhe estar presente, escolhe investir na conexão e faz você sentir que foi escolhido, não apenas imaginado. Os sinais apresentados neste vídeo podem ajudar você a entender melhor o comportamento humano, mas a verdadeira conexão acontece quando existe reciprocidade, transparência e intenção dos dois lados. É aí que os relacionamentos mais fortes começam. Yeah!